Olá, meninas e meninos! Como vocês têm se sentido? Seja muito bem-vindo a este canal, o Linguística Descomplicada. E se você gosta de linguística, eu sugiro que você se inscreva no canal e ative as notificações. Só assim você será avisado todas as vezes que houver um vídeo novo. Os vídeos estão indo ao ar sempre às terças e às sextas-feiras, entre 11 e 11h30 da manhã. Nós estamos falando sobre a linguística do Saussure e no vídeo anterior nós começamos a enfatizar as dicotomias. Você se lembra quais são as dicotomias do Saussure? Língua e fala, sincronia e diacronia, sintagma e paradigma. Nós começamos pela primeira, língua e fala, e começamos pelo conceito de língua. Então, como eu disse, a gente vai explorar o conceito de língua e, na sequência, explorar o conceito de fala para depois, então, dar continuidade às demais dicotomias. No vídeo anterior, eu comecei a falar com você a respeito das concepções que estão atreladas ao conceito de língua. E a primeira dessas concepções, sobre a qual nós começamos a falar, a gente vai terminar agora, é o que o Saussure define como sendo a língua um acervo linguístico. Aí falei um pouco do conceito de acervo, dei alguns exemplos para você, li um trecho de uma fala do Saussure que aparece no livro Curso de Linguística Geral e nós exploramos um pouco isso. Hoje a gente vai dar continuidade para encerrar essa primeira concepção associada ao conceito de língua, que é a língua como acervo linguístico. Então eu vou ler para você mais um trecho que está no livro e a gente vai explorar um pouco os tópicos teóricos e conceituais que estão dentro deste trecho, tá? A língua é uma soma de sinais depositados em cada cérebro, mais ou menos como um dicionário, cujos exemplares todos idênticos fossem repartidos entre os indivíduos. Então, essa fala é do Saussure. E nesse pequeno trecho existem dois elementos que são muito importantes, que eu considero como palavras-chave e que podem ser melhor explorados para que a gente entenda mais o que é a língua como acervo linguístico. E essas duas palavras são depositados e dicionário. No vídeo anterior, eu li para você aquele outro trecho em que dizia que a língua é um tesouro. E aí eu perguntei para você o que vem à sua cabeça, né? O que você entende quando o Saussure fala que a língua é um tesouro. Eu queria que você construísse junto comigo o entendimento de que o Saussure fala que a língua é um tesouro para poder validar o valor que ela tem, a importância que ela tem na nossa vida. Isso já era considerado, mas com o Saussure veio a se tornar mais evidente, mais relevante, justamente pelo fato de ele ter considerado então a língua como objeto de estudo daquilo que depois viria a ser conhecido como a ciência da linguagem, né? Que é a linguística. Então, é um tesouro porque tem uma importância fundamental. Agora, quando ele fala que a língua é uma soma de sinais, eu quero que você entenda, associe isso ao conceito de sistema, sobre o qual eu já falei várias vezes, inclusive no vídeo anterior. E esse termo, esse conceito é muito importante nessa concepção teórica do Saussure. Lembra o que é sistema? Um conjunto de elementos que trabalham entre si, independente da nossa vontade, para fazer com que o próprio sistema funcione. Quando o Saussure fala que a língua é uma soma de sinais, isso dá um indicativo do que é o sistema. Então você tem um conjunto de elementos fonético-fonológicos, elementos morfológicos, elementos sintáticos, que trabalham entre si, e o Saussure vai dizer que existe, então, um somatório de sinais que é depositado no cérebro. Então, lá na frente, quando eu começar a falar com você a respeito de fonética, eu vou explorar a questão da história da fonética, e você vai ver que demorou um tempo para que a fonética pudesse se acoplar à linguística, justamente porque não havia ainda recurso necessário para que o que era feito até então fosse enquadrado dentro do fenômeno científico da linguística. E vice-versa. Quando o Saussure fala a respeito do soma de sinais depositados em cada cérebro, isso não é do ponto de vista fisiológico, tá? Apesar de, no início do século XX, já ter um pouquinho de recurso,
muito menos do que existe hoje, naturalmente, mas era impossível de haver uma fotografia do cérebro ou algo parecido com isso que desse conta de explorar de um modo mais eficiente esses aspectos de ordem fisiológica associados às capacidades linguísticas. Então, isso não é no sentido literal, depositados em cada cérebro, não é no sentido literal, mas é uma escolha linguística que o Saussure fez, que é muito marcante, que é muito relevante e que é muito significativa para o que ele estava dizendo e para o que estava acontecendo naquele momento nos estudos sobre a linguagem. Eu vou falar mais sobre isso na sequência, tá? Bom, e aí eu pergunto para você, o que é depositar? Você já parou para pensar a respeito dessa palavra? Provavelmente não, né? O termo depósito, o verbo depositar, está muito associado a questões financeiras, né? Principalmente associadas à caderneta de poupança. Então, o que as pessoas fazem? Elas depositam dinheiro para poder ter uma renda. Então, o depósito, ele implica, a ideia de depósito implica, traz arraigada a si, essa ideia de você ir acumulando coisas, de você ir aumentando o montante de algo através da colocação de uma forma, digamos, contínua, né? Então, se a gente for ao dicionário, para ver o que significa, então, do ponto de vista do dicionário, depositar, ele vai dizer que é colocar algo valioso em depósito para proteção, conservação ou acúmulo. Então, quando o Saussure fala que a língua é um tesouro coletivo depositado no cérebro, na cabeça do falante, a gente percebe a intenção de tornar esse elemento, a língua, algo valioso. O que eu queria que você refletisse junto comigo é com relação ao que estava acontecendo naquele momento, em tudo que dizia respeito aos estudos da linguagem, quando o Saussure usa a palavra depósito, o verbo depositar. Com o tempo, e principalmente com o desenvolvimento da psicolinguística, os estudos a respeito de aquisição e aprendizagem de línguas, a gente percebeu, e depois principalmente com Chomsky, a gente percebeu que a capacidade linguística é inata ao ser humano. Então, hoje em dia os estudos já indicam a possibilidade de ter por trás da capacidade linguística um aspecto genético. Então, já nasceria conosco, precisando de um estímulo externo para que aquilo desenvolvesse. Nos primeiros vídeos que eu fiz aqui neste canal, se você ainda não viu os primeiros, eu peço que você veja, eu falo a respeito disso e faço uma analogia com o grão de feijão. Então, o grão de feijão tem dentro de si a organização genética para germinar, mas ele precisa de um estímulo que é externo. Conosco acontece a mesma coisa, mas na época do Saussure isso ainda não estava em evidência. Então, quando ele fala que a língua é um tesouro coletivo depositado, a gente tende a inferir a prevalência naquela época da ideia de que nós nascíamos sem nenhum tipo de conhecimento linguístico. E isso para aquele momento não era um problema, porque não havia, como eu disse, estudos ainda que dessem conta das questões que hoje em dia já são colocadas, né, sobre a herança genética. Mas o que eu quero que você então valorize é o aspecto do quanto ele quis dizer que a língua tem essa atmosfera de valor, ao usar a palavra tesouro e depois o verbo depositar, né? Já que depositar tem a ver com guardar algo valioso. E aí vem a segunda parte do trecho que ele fala, eu vou ler desde o início. A língua é uma soma de sinais depositados em cada cérebro, mais ou menos como um dicionário. E aí eu preciso que você visualize aí agora o que é um dicionário, o que tem no dicionário, como que é a organização do dicionário, para você acompanhar junto comigo este raciocínio. Então, dicionário cujos exemplares todos idênticos fossem repartidos entre os indivíduos. Aí vem a pergunta, o que é um dicionário? E aí pensa aí rapidamente, o que é um dicionário? Lembra do que eu acabei de dizer? Eu gostaria que você visualizasse o dicionário, a forma do dicionário, a estrutura do dicionário, a função que tem um dicionário, para você ir acompanhando comigo o raciocínio de por que o Saussure pode ter dito que a língua era como um dicionário idêntico e que fosse distribuído para todas as pessoas. Vamos recorrer
ao dicionário para poder entender o conceito de dicionário. Compilação de palavras ou dos termos próprios, ou ainda vocábulos de uma língua. Naturalmente que o Saussure não foi literal, até porque ele usa o termo mais ou menos como, né? Essa expressão indica que não é literal, é uma expressão análoga. O que o dicionário traz? Todas as palavras que são reconhecidas no idioma, que são aceitas no idioma. Então, a ideia que o Saussure quis desenvolver é que quando nós, à medida que nós vamos falando, a gente vai depositando no cérebro esses sinais linguísticos, e ele faz essa relação com o dicionário, era para dizer justamente que existe um conjunto de sinais e de elementos linguísticos que estariam organizados de uma forma virtual. A gente falou sobre o virtual no vídeo passado, e à medida que nós vamos então falando, porque o Saussure diz que a língua é depositada pela prática da fala. Então, à medida que eu vou falando, esse tesouro vai sendo depositado. E na lógica do Saussure, seria mais ou menos como algo fixo, como algo sistematizado, e aí então vai sendo depositado gradativamente na cabeça do falante, mas de uma maneira fixa, de uma maneira homogênea, digamos assim, né? E aí, para esse segundo trecho do curso de Linguística Geral que eu li para você, ele encerra a primeira concepção de língua, que é a língua como acervo linguístico. Então, nós falamos que acervo é quando você tem um compilado de elementos, e a palavra acervo geralmente está associada a acervo bibliográfico, de bibliotecas e afins. E agora a gente falou, e também falamos a questão do tesouro, da coisa valiosa. Falamos que ele é depositado em cada cérebro, mas que não existe sozinho num cérebro, ele precisa de toda a organização, ou seja, a língua não existe num único falante. Para uma língua se efetivar e se consolidar, ela precisa da junção de todos os falantes. E isso vai sendo, então, na visão do Saussure, do início do século XX, vai sendo depositado na cabeça dos falantes pela prática da fala gradativamente, de uma maneira sistematizada, digamos assim. E aí, como que a gente pode então entender a primeira concepção associada ao conceito de língua, que é a língua como acervo linguístico? A língua como acervo linguístico é o conjunto de hábitos linguísticos que permitem a uma pessoa compreender e fazer-se compreender. Vou ler de novo. A língua como acervo linguístico é o conjunto de hábitos linguísticos que permitem uma pessoa compreender e fazer-se compreender. Eu sei que a palavra hábito aí é um pouco pesada, tendo em vista os estudos da psicolinguística, mas como eu disse para vocês, a gente tem que levar em conta que isso aqui foi no início do século XX. Então era outro tipo de visão que se tinha a respeito da língua, da capacidade linguística e tudo que diz respeito a esse domínio que nós temos do idioma, né? Então, para encerrar essa primeira concepção, eu queria que você entendesse então que a língua como acervo linguístico é justamente o compilado de todos os elementos constituintes dessa língua e que estão disponíveis para que nós possamos usar. Estão disponíveis de modo virtual, como o próprio Saussure disse. A gente não sabe onde está, mas isso é acessível. E quando chegar lá no Sintagma e Paradigma, eu acredito que isso vai ficar mais claro para você. Então, eu consigo acessar esse conjunto de sinais que está guardado em algum lugar, e isso permite que eu me faça compreender, mas também que eu compreenda os outros, ok? Bom, no próximo vídeo a gente vai falar sobre a segunda concepção de língua. Nós já falamos sobre a língua como acervo linguístico, a segunda é a língua como instituição social e a terceira a língua como realidade sistemática e funcional. Então, no próximo vídeo a gente vai começar a falar da concepção de língua que diz que ela é uma instituição
social. Se você tiver gostado, eu peço que você curta, compartilhe com seus amigos e colegas, comente. Isso é extremamente importante, não custa nada para você, mas faz muita diferença para a gente que produz esse tipo de conteúdo para o YouTube, tá? Obrigado por você ter assistido, fique bem, se cuide, se ame e seja uma pessoa melhor. Tchau!